Hoje eu vou enaltecer o Santos que vence, o Santos que dá certo, mas, porém, contudo, vou ter que dizer a quantas anda a tabela do Campeonato Brasileiro depois dos jogos deste domingo. O Santos foi ultrapassado, obviamente, como era de se imaginar por algumas equipes e ficou mais perto lá do Z4, por isso que vai ter que ganhar do Bahia de toda forma quarta-feira, para não correr risco, né, de entrar logo cedo na chamada zona da degola do Campeonato Brasileiro. São os temas a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884, você vai fazer o seu pedido. Antes você vai dar uma entrada lá no Instagram, @unitar.beef, vai conhecer, vai fazer o pedido, pode retirar na Vila Madalena ou pode solicitar o delivery. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro aqui do Canal 10. Aliás, todos são bem-vindos e podem ir e voltar, não tem problema nenhum, porque tem uns que se inscrevem e quando a gente faz uma crítica a algum queridinho de parte da torcida, tem gente que vai embora. Por exemplo, de ontem para hoje eu ganhei uma quantidade razoável de novos inscritos, mas teve uns que foram embora. Chegou uma hora lá que tinha um número X, aí uma hora depois tinha três a menos, entendeu? Assim, eu não sou obrigado a dizer o que as pessoas querem ouvir, né? Eu sempre falo isso. E outra, o João Paulo, se é que alguns foram embora por causa das críticas ao João Paulo, cansou de ser elogiado nesse canal. Mas cansou de ser elogiado. Enquanto teve gente reclamando do gol que ele tomou contra o Grêmio, eu ainda defendi. Em outras oportunidades eu também defendi o João Paulo. Achava que o João Paulo tinha que ter jogado a final da Libertadores e não o John. Então, vocês não podem ser tão bobinhos assim de dizer, é meu ídolo, é a muralha, não sei o quê, não podemos falar nada. Pode falar, deve falar, é importante falar, importante entender. Aliás, eu estou quase que colocando este tema para abrir a live desta segunda-feira com o Henrique Farinha. Estou quase colocando esse tema do João Paulo para abrir a live, né? Mas ainda vou pensar qual vai ser o gancho, qual vai ser a forma como a gente vai entrar no assunto, tá bom? Então, se você está voltando agora ao vídeo, entendeu o que eu estou dizendo, volta para o canal. Se não quiser também, paciência, não vou ficar aqui choramingando não, tá bom? Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, jogos deste fim de semana, depois do Santos ter tomado a traulitada do Cruzeiro, Fluminense e Vasco empataram por 1-1. O América Mineiro, aquele time que o Santos venceu, perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. Né? O São Paulo fez 2-0 no Inter, o Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo, o Bahia, que é o nosso próximo rival, 3-1 no Curitiba. O Botafogo, da SAF, 2-0 no Atlético Mineiro. O Palmeiras, que é o time mais estruturado do futebol brasileiro, foi lá em Goiânia e enfiou 5-0 no Goiás. O Bragantino empatou com o Grêmio lá 3-3, o Grêmio que a gente perdeu. E nesta segunda tem Luxemburgo versus Vojvoda, 8 da noite, Corinthians e Fortaleza. O Santos caiu para o 14º lugar na tabela com 4 pontos, porque o Cuiabá nos passou, né? Tem saldo negativo também de 1 gol, porém balançou as redes em 5 oportunidades. O Santos só fez 4 gols, tá certo? Com 4 pontos também tem o Atlético Mineiro, que agora tem um saldo de -2. O Flamengo está lá atrás com 3, ou seja, mesmo que o Corinthians vença nessa rodada, vai o Flamengo para a zona de rebaixamento e o Santos continuará fora da zona, mas perderia um lugar, né, porque o Corinthians ultrapassaria. Então a melhor coisa é o Fortaleza ganhar, tá certo? Que o Fortaleza já está lá em cima mesmo. Então, para o Santos é mais negócio deixar mais gente atrás. E na próxima rodada, como todos sabem, eu já disse aqui, o Santos vai enfrentar o Bahia e teremos outros confrontos. O América, por exemplo, pega o Bragantino fora, o Goiás pega o Flamengo fora,
Esses times que estão atrás, eu estou olhando para trás, né? O Coritiba vai receber o Vasco e tal, o Corinthians vai pegar o Botafogo. Então é aquilo, né? Começou o campeonato do Santos. Confrontos diretos contra os times de baixo e secar quem está mais embaixo ainda. Esse é o time do Santos que não traz alegria nem satisfação ao torcedor. Por outro lado, tem aqueles que querem um lugar ao sol, tem a faca nos dentes, sangue nos olhos, esperam uma oportunidade na vida, né? E ainda não são classificados como estrelas do futebol mundial, né? Como alguns jogadores do Santos acham que são. São os meninos da base. O Campeonato Paulista está sendo disputado com o time B, né? Com o time reserva. O time titular está sendo preservado para jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Orlando Ribeiro, ele monta um time todo diferente para jogar o Campeonato Paulista Sub-20, que eu acompanhei naquele site Futebol Paulista, o narrador lá, o Beleza Maravilha, estava lá acompanhando. O Campeonato Paulista Sub-20, o Santos foi a campo com o Gustavo Jundi, o Netinho, depois entrou o JP Sherman, Thiago Balheiro, depois entrou o Martins, o Diego Borges, o Diogo Corrêa, depois entrou o Souza, o Ian, depois o Luiz Eduardo, o Gustavo Henrique, o Gabriel Bontempo, o Renier, depois entrou o Cauã Ferreira, o Paulo César, depois o Felipe Laurindo e o Rodrigo César, depois o Gabriel Miranda. O Santos venceu por 3-1, fez 1-0 na partida com o gol do Netinho, descendo pela direita, deu um chute forte ali pelo lado direito. O Jabaquara chegou a empatar, um gol bobo, desviou no jogador do Santos, né? Acabou matando ali o goleiro Gustavo Jundi, mas depois o time foi para cima, o René fez lá num voleio, né? Bem abertão, estava tudo escancarado, ele deu um voleio ali, fez o 2-1, e o menino que entrou no lugar dele, justamente o Cauã Ferreira, pois acertou um belo chute de longe, fez 3-1 para o Santos no Campeonato Paulista. O Santos que está neste momento, o Santos está com grupo 13, isso, 10 pontos, né? Segue líder invicto do grupo com 10 pontos ganhos, né? O jogo foi no CT Rei Pelé. Voltam a campo na quinta para enfrentar o Mauá fora de casa, pela quinta rodada do estadual, lá no Pedro Benedetti Mauá, o jogo às 3 da tarde. Aliás, lá em Mauá, no Pedro Benedetti, que foi onde jogaram o Sub-17 e o Sub-15. O Sub-17 venceu por 2-0, né? Gols marcados pelo Lenin e pelo João Vitor, e o Sub-15 ganhou também. Eu estou aqui pedindo sempre aquele apoio para o Diário do Peixe. Foi 4-0, né? O Sub-15 ganhou da Mauaense por 4-0. Os gols do Santos foram marcados pelo Vinícius Fabre, que fez 2. Deixa eu pegar aqui o lead, isso. Yuri e o Fernando Pradella. Então, o Sub-15 meteu uma goleada, o Sub-17 venceu, o Sub-20 também venceu. Tá certo? E a outra categoria, digamos assim, do Santos que dá certo são as sereias, porque se o masculino foi a Minas Gerais e tomou uma sapecada de 2-1 do Cruzeiro, no jogo de fundo, digamos assim, as sereias foram lá no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, para enfrentar o Cruzeiro, e estavam perdendo por 2-1, né? Tomaram o gol lá na reta final da partida, muita gente desacreditou, mas elas foram lá e viraram o placar, né? Com os gols da Kathleen, né? A Rafa Andrade e a Bianca Brasil fizeram do Cruzeiro a Tainá. É isso mesmo? Caramba. Deixa eu ver aqui, a primeira escalação do Santos. Camila Rodrigues, Laura Valverde, Tayla, Cacá Stabile, depois a Tainá Maranhão, Brena Yaya, depois a Ana Carla, a Taizinha, depois a Jane Kathleen, Fabi Simões e Cristiane. Então, a Bianca Brasil e a Rafa Andrade fizeram os gols do Cruzeiro, a Tainá Maranhão tinha feito o gol do Santos e a Kathleen salvou a pátria no finalzinho, fazendo os 2 gols. Outro dia, a menina lá americana que chegou agora fez os gols do Santos no Campeonato Paulista. O time também está meio que se dividindo, né? Um grupo joga o Paulista, outro joga o Brasileiro, do mesmo jeito que acontece no Sub-20. Eu continuo achando muito estranho porque que uma competição começou sem a outra ter terminado, mas dizem que é o calendário. Com estes resultados,
do Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino, o Santos está em quinto lugar dentro da zona de classificação com 20 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, mas tem uma diferença aqui de saldo de gol, de número de gols pró também. Flamengo lidera, Corinthians em segundo, Ferroviária em terceiro, Palmeiras em quarto, Santos em quinto, Internacional, São Paulo e Cruzeiro fecham o G8. O Santos, que no Campeonato Brasileiro Sub-20 tem o clássico contra o Corinthians no próximo dia 14, 11 da manhã, lá no Parque São Jorge, tá certo? E aí é bom que a gente sempre diga isso, né? A diferença de recursos. Aliás, são dois clássicos na semana. Eu que vejo também que na quinta tem o clássico contra o Palmeiras, no Paulista Feminino, 7 da noite na Vila Belmiro. Então é uma semana de clássicos para sereias. O Palmeiras em casa na quinta e o Corinthians fora no domingo, só que cada um por uma competição. O salário de um jogador do time masculino principal, se bobear, um ou dois, né? Deve pagar quase toda a folha do investimento do Sub-20, né? Meu Deus, tô com Sub-20 na cabeça, já falei do Sub-20, das sereias, né? E você vê a Kathleen faz os gols, se emociona, né? As meninas lidam com o preconceito, inclusive tem gente que vai chegar nesse vídeo aqui e vai escrever comentário preconceituoso e tal. Futebol feminino é diferente do futebol masculino, como o da base também é. Mas nem por isso as pessoas ficam questionando o vôlei feminino, o vôlei masculino, as diferenças, o basquete feminino, mas o basquete feminino não tem enterrada, né? Deve ter tido uma ou outra lá, mas não tem. No vôlei feminino a bola demora mais para cair, tem mais rali do que no vôlei masculino. Então são as peculiaridades dos esportes, do masculino com o feminino. Mas tem gente que continua achando que é mais bonito ser preconceituoso ou, né, como faz esse tipo de comentário que não serve, que não vale. Pode não gostar, mas desdenhar, falar mal, eu acho que é um pouco de falta de educação, inclusive, né? E essas moças, elas lutam por um lugar ao sol, né? E com recursos muito menores. Então, para elas, toda vitória tem um sabor especial. E as derrotas também têm um peso maior. Como tem para os meninos da base, porque eles sabem que se eles não forem bem, o sonho deles pode ser interrompido. Desses tantos que a gente fala aqui sempre, de sub-17, sub-20, sub-15, está aqui há 10 anos, vai ter uns 2 de cada time, 2 ou 3 de cada um desses times, sub-20, do sub-17, sub-15, talvez, que tenham emplacado uma grande carreira no futebol brasileiro, no futebol internacional. Outros vão se transformar em nômades da bola, vão jogar num clube aqui, outro ali, uma Série A2, numa Série B de Campeonato Brasileiro, no mercado alternativo do futebol, né? Mercado asiático, algum lugar na Europa, na América Central, pela América do Sul, né? O cara vai jogar no Chile, na Bolívia, no Peru. Então, nem todos vão emplacar, ser jogadores de renome, vão jogar uma Champions League, por exemplo, uma Copa do Mundo. Então eles precisam correr atrás todo dia. É o tal do prato de comida, que os moleques olham e as moças também, né? Porque elas lutam, inclusive, pelo reconhecimento do esporte delas, né? Porque, inclusive, uma ala da torcida, infelizmente, ou não gosta, e é direito não gostar, ou é preconceituosa, o que é pior ainda, tá certo? Então, deveriam servir de exemplo, né? Os jogos da base e os jogos do time feminino para alguns jogadores do time masculino do Santos, que são cheios de frescura, cheios de dedos, cheios de não me toques, não pode isso, eu fico abalado com aquilo e não sei o que, os caras têm tudo do bom e do melhor. Teve um cidadão que me falou assim nos bastidores, depois de todas as críticas que foram feitas à equipe masculina, né, depois do episódio do avião e tal, os caras podiam ter demonstrado um pouco de brio, né? Ganhar o jogo para esfregar na cara desse pessoal que a gente não se abalou pela história e que queríamos dar uma resposta por tudo aquilo. Não deram, né? Infelizmente.
Então, parabéns às sereias, parabéns ao Sub-20, parabéns ao Sub-17, parabéns ao Sub-15, meninada que joga aí tanta competição, ó. Sereinhas também venceram, né? O Atlético Guaratinguetá na estreia do Paulista Sub-17 também, né? Venceram o Atlético Guaratinguetá, tem Sub-17 feminino também, né? Vocês pensam o quê, né? É isso aí. Tá bom? 9-0. Tá bom para vocês? Meteram 9-0 no Guaratinguetá, as sereinhas no Sub-17. Tá bom? Então é isso. Parabéns a todas as moças e aos meninos, as minas e os moleques da vila, as sereias e os meninos da vila. Tá bom? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.